Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você aqui com a gente nesta quarta-feira e, é claro, bom dia também para minha companheira de todos os dias, Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta Rela, e bom dia para o pessoal de casa. Quarta-feira, dia 9 de março, o Manhã Diversa tá imperdível. Ao vivo, aqui no estúdio, nós vamos conversar com o jogador de futebol Juiz Forano, que conseguiu fugir da guerra na Ucrânia. Hoje é dia da nossa coluna de saúde e nós vamos falar sobre doação de órgãos. Quais são as exigências e o que você precisa fazer para se tornar um doador? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Já pode mandar sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 32999397416. E no quadro Um Café por uma História, nós continuamos as nossas homenagens às mulheres incríveis, como a que você vai conferir logo mais. E no Bora Rangar tem receita de quibe assado com frango. Gostou do que a gente preparou para você? Então fica com a gente porque a Manhã Diversa começa agora. Levante a mão quem nunca foi abordado por golpistas na internet. Apesar dos alertas, milhões de pessoas ainda são enganadas. Isso porque os fraudadores vão mudando a abordagem de acordo com a ocasião. Os criminosos agora estão de olho no dinheiro esquecido nos bancos e que começou a ser devolvido essa semana. Pela internet, o banco mandou para mim mensagem falando que eu tinha um tanto para receber e tal. Aí eu fui no banco, eles falaram que o banco não manda mensagem. Normalmente são os links, né, que eles enviam e números que não são das instituições em si, que acabam sendo aí suspeitos. Já recebi SMS avisando que eu poderia acessar um link para conferir quais dívidas eu estava em débito no banco, mas eu não acessei porque eu conferi no site do banco e o banco não envia SMS nenhum. Recebi mensagem como se fosse da minha gerente, de uma instituição financeira, falando que eu tinha que fazer uma alteração de senha cadastral para continuar acessando a minha conta e mandou uma mensagem para mim como se tivesse um código para acessar esse código para fazer essa alteração. Essa é apenas uma enquete, mas dá para sentir o drama. Com o avanço da tecnologia e o contato mais fácil entre as pessoas, receber mensagens suspeitas está cada vez mais comum. As fraudes relacionadas a bancos já são os tipos mais recorrentes de golpes virtuais, representando 34,4% do total de pouco mais de 25 mil em 2021. Nesses casos, os golpistas tentam roubar os dados necessários para acessar a conta da vítima e, assim, roubar o dinheiro. O golpista, ele junta cacos de informação em diversos locais para poder, a partir dali, ter um insumo de montar uma história de modo a fazer com que a vítima acredite e haja por impulso, sem ao menos tomar a iniciativa de verificar fora do mundo digital que ele é ele mesmo. No ano passado, o prejuízo por crimes virtuais no mundo chegou aos 6 trilhões de dólares, o que representa mais de 3 vezes o PIB do Brasil no mesmo ano. Os dados foram apresentados no relatório Atividade Criminosa Online no Brasil, da Axur. E o Brasil se destaca nessa prática criminosa, sendo o segundo país com mais casos de fraudes virtuais na América Latina. O brasileiro, em termos gerais, ele ainda é muito ingênuo em termos de privacidade e na proteção dos seus dados pessoais. Ele acaba passando isso de forma deliberada ou se sucumbindo a uma mensagem de WhatsApp ou SMS, obrigando ele a tomar medidas relacionadas a dinheiro, o que normalmente não aconteceria na vida presencial. Mas os golpistas, espertos como são, praticam seus golpes com base nessa situação de propiciar um cenário de geração de relação de confiança que impulsione a vítima a fazer transferências de valores. Os golpistas estão sempre atentos às oportunidades e as novas fraudes virtuais acompanham as novidades financeiras. A consulta pelo dinheiro esquecido nos bancos, que chamou a atenção dos brasileiros, gerou mais de 560 mil golpes em menos de um mês, segundo uma pesquisa da PSafe.
Esses golpes buscam roubar informações pessoais e também dados de contas bancárias. Nunca acredite por impulso que a pessoa que está contactando é de fato quem parece ser. As pessoas se comunicam na internet através de letras e números, não com as pessoas efetivamente que se parecem com as fotos que estão sendo colocadas nos perfis para poder interagir. Segundo o especialista, o golpista tenta fazer a vítima se sentir confortável e informar os dados necessários para o golpe ser realizado. Caso caia na fraude, a vítima deve agir rapidamente para evitar maiores danos. É necessário sempre que se faça a preservação da prova em relação a essas transações que vierem a ocorrer, todo o histórico de mensagens, e procurar um advogado especialista nisso imediatamente, pois a experiência me revela que quanto mais rápido e assertivo for a resposta, menos dano pode acontecer. Realmente é bom ficar atento, né? Mais de 50 mil brasileiros aguardam na fila à espera da doação de um órgão ou tecido. Os dados são do Ministério da Saúde. Em 2021, dos 5.857 registros de morte encefálica, apenas 1.451 tornaram-se doadores efetivos. Muitas são as dúvidas e tabus a respeito desse tema. E é por isso que nós convidamos o Dr. Glaucio Souza, que é médico cirurgião e membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, para conversar com a gente sobre esse assunto. Então, bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa. Muito bom dia. É sempre um prazer estar falando desse tema, um prazer estar aqui com o público para discutir o tema da morte encefálica. Então, vamos lá, né? E dos transplantes, né? Isso aí. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, atualmente 53.218 pessoas aguardam na fila de espera de um órgão ou tecido. Por que essa fila é tão longa? Sim, existe uma escassez de órgãos, né? E de tecidos também. São estruturas muito nobres que só são obtidas a partir de outras pessoas, né, que ainda têm condições de serem doadores, né? Geralmente pessoas em morte encefálica, tá, que são os doadores de tecidos, e em algumas situações especiais a partir de doadores vivos. Então a escassez na oferta desses órgãos e de tecidos faz com que essa fila seja uma fila muito grande. E afinal de contas, né, quais os órgãos que podem ser doados? Sim, atualmente no Brasil o órgão mais doado e o transplante mais realizado é o transplante renal. Mas também pode ser feito a partir do transplante de fígado, transplante de coração, há também transplante de pulmão, transplante de pâncreas e transplante de intestino tem uma experiência ainda já em fase avançada aqui no Brasil. E tecidos podem ser tanto córnea, medula óssea, ossos, pele. Então tem uma gama muito grande de estruturas que podem ser utilizadas aí para transplante. E um dos critérios que permitem a doação em alguns casos, né, de alguns órgãos, é a morte encefálica. Então explica pra gente o que é a morte encefálica. Esse conceito é fundamental as pessoas entenderem. A gente entende como morte quando a pessoa para de respirar. Na verdade não é isso, tá? O leigo entende dessa forma, mas na verdade a morte ocorre quando o cérebro para de funcionar, quando o encéfalo para de funcionar. Por isso que chama encefálica, tá? Existem mais estruturas além do cérebro, dentro do crânio, que é o que a gente chama de encéfalo, e é ele que é responsável pela vida. Na hora que ele para de receber sangue, ele para de funcionar, ele morre, tá? E às vezes isso ocorre por um problema local, um trauma de crânio que teve um sangramento dentro da cabeça, às vezes um tumor que comprimiu e causou a parada do funcionamento do encéfalo, às vezes um AVC, um derrame, né? Um AVC pode causar a parada de funcionamento do encéfalo. Isso aí faz com que a pessoa perca as suas funções vitais e com isso a vida é incompatível. Porém, tem uma coisa muito importante nisso. Apesar do cérebro do encéfalo não estar viável, ou seja, está morto, o coração continua batendo. E é nesse intervalo entre o cérebro parar de funcionar, o encéfalo parar de funcionar, ou seja, morrer, e o coração vir a parar de funcionar, que isso vai levar algumas horas ou dias, é que nós temos uma janela de oportunidade para efetivar a doação de órgãos. E em 2021, dos 5.857 registros de morte encefálica, como a gente já disse,
apenas 1.451 tornaram-se doadores efetivos. Uma diferença aí, né, então, de 5.000 pessoas que poderiam doar os órgãos, apenas 1.000 e pouquinho, né, foram realmente doações efetivas. Que fatores que permitem ou impedem essa doação para as pessoas, né, que morreram aí de morte encefálica? Isso é um dado que a gente fica, às vezes, chocado quando avalia, né? O ideal seria que todos fossem doadores, mas, na verdade, existe uma série de fatores que vão se afunilando até chegar nesse número de 1.400 pacientes. Você tem aí, primeiro, a pessoa tem morte encefálica, você tem que fechar o diagnóstico de morte encefálica. E isso leva algumas horas. Fora isso, a pessoa tem que estar num momento dessa janela que seja viável concluir todo o processo. Se esse diagnóstico de morte encefálica foi feito com um paciente já muito deteriorado, ou seja, já no limite dele do coração continuar batendo, ele vai parar antes de efetivar a doação, tá? Às vezes são pessoas que têm morte encefálica, mas tem algum tipo de infecção que inviabiliza a doação, e aí não pode ser doador. Ou alguma situação fisiológica dele, do funcionamento do corpo, que também inviabiliza essa doação. E somado a isso, depois de efetivada a conclusão do diagnóstico de morte encefálica, tem a autorização da família, que às vezes não vem, né? Ou seja, a família recusa a doação, e aí a gente perde aquele doador. E aí esse número vai diminuindo por uma série de fatores até que a gente tem esse número aí de 1.400. E falando justamente da rejeição por parte das famílias, né? A taxa de rejeição, né, por parte das famílias foi de 37,8% em 2021. Mas esse número já foi maior. Em 2018, por exemplo, ela chegou a ser 41,3%. O número ainda é alto, mas a redução é uma boa notícia, né? Que fatores podem influenciar aí nesses números? Olha, eu acho que o principal fator que influencia nesses números é a informação, tá? A gente observa que a sociedade brasileira cada vez mais está bem orientada e bem informada sobre doação de órgãos, sobre como é feito todo esse processo, tá? E aí isso aumenta o nível de confiança. O principal fator associado a esse número de doação é a confiança da pessoa no sistema de saúde. Nós vimos da pandemia em que a comunidade da área de saúde ganhou uma credibilidade muito grande pelo trabalho desempenhado. Isso talvez tenha influenciado também como fator de aumentar o número de positividade em termos de aceite da família para a doação. Então, mas eu acho que é multifatorial, melhora do cuidado, melhora da atenção com a família e maior informação da população. Por isso que é muito importante um momento como esse que nós estamos aqui, justamente para poder falar para as pessoas o que é a morte encefálica e como que todo esse processo ocorre. E é um passo a passo, né, longo, então assim, tem que ver como que está a qualidade do tecido ou do órgão que vai ser doado. E aí tem também, então, essa autorização da família, depois ainda vai ver se o corpo da pessoa que vai receber vai rejeitar ou não, então é uma coisa assim muito longa e que isso faz com que esse assunto que a gente está debatendo aqui hoje seja ainda mais importante, porque por ser um processo que tem esse passo a passo, então assim, quanto mais possibilidade, quanto mais opções, melhor, né? Então essa fila tende a diminuir e a gente espera realmente que as famílias comecem a entender que você está salvando vidas, né? Doando órgãos. Sim, é muito importante essa consciência, tá? E é importante ter em mente que o sim durante uma doação, ele traduz em sim para a vida, tá? E é uma oportunidade única que a família vai ter nesse momento, a família que perde um ente querido, é de ajudar ao próximo. E isso traz conforto às pessoas que doam, às famílias que doam, tá? Mas também é importante entender que esse é um processo muito complexo, que não se resolve em poucas horas. Então, às vezes, as famílias ficam incomodadas de que esse processo vai demorar 1 ou 2 dias, 3 dias, porque às vezes demora mesmo. Ele é realmente demorado, tá? Mas é porque ele exige uma série de cuidados, tanto com o doador, quanto com quem vai receber. A gente tem que ajustar tempo, logística, transporte de equipe, transporte do órgão. Então, às vezes, isso leva algum tempo. Mas é muito importante que toda essa demora é em prol de salvar vidas. Doutor Glaucio, nosso bate-papo está só começando. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais, né, sobre como ser doador, quais são os critérios para as pessoas receberem esses órgãos e mais outras informações super valiosas. Então, aproveita para enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp no número 32999397416. A gente está aqui esperando a sua mensagem e a gente volta já já.
estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 17 minutos. E aqui no estúdio a gente continua a nossa conversa sobre doação de órgãos. E hoje a gente recebe aqui o médico cirurgião Glaucio Souza, que também é membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e dando continuidade ao nosso bate-papo, né? Nós já falamos sobre como a lista de espera por um órgão pode ser longa, né? E é longa aqui no Brasil. Mas quais são os critérios para a pessoa que vai receber esses órgãos doados? Ou então, ao menos, entrar nessa lista de espera. Como que é feito nessa seleção aí das pessoas? Isso é um dado importante porque a gente nota que há uma necessidade de acesso das pessoas que têm uma doença à fila de espera. Então, para o transplante renal, isso é via centro de diálise, que ele faz o contato com o centro transplantador, no caso aqui em Juiz de Fora, com a Santa Casa, tá? E já tem um sistema de comunicação muito ágil para que esses pacientes cheguem até a Santa Casa, na região aqui da Zona da Mata. E esse paciente, então, se ele preencher os critérios, se ele tem a doença, se ele é um paciente renal crônico, se ele é um paciente, aí vai ser avaliado, ele tem uma condição cardiológica aceitável, ele não tem nenhuma doença que impeça a realização do transplante, ele vai ser inscrito na lista de espera. Então ele tem que passar por uma avaliação inicial, ele é inscrito na lista de espera e a partir daí o órgão vai surgir. Para o fígado, ele precisa ser encaminhado para um centro de referência em transplante para ser avaliado. E aí, no caso, todo paciente cirrótico merece uma avaliação de um centro transplantador para avaliar se ele pode ou não receber o fígado. E existe risco da pessoa, né, do organismo da pessoa que recebeu o órgão acabar rejeitando esse órgão doado, e o que é feito para isso não acontecer? Sim, isso pode acontecer, tá? O nosso organismo, ele é treinado, ele foi criado para se defender de qualquer corpo estranho. Então a gente se defende de resfriado, de doenças dessa forma. E o órgão que chega, ele é visto pelo sistema de defesa, pelo sistema imunológico da mesma forma. Ele é algo estranho, então ele é algo a ser combatido. Para evitar esse efeito, o que nós fazemos é usar medicações que diminuem as defesas do organismo e permitem que aquele indivíduo receba esse órgão de maneira a não ocorrer rejeição, tá? Hoje em dia, graças às medicações que são utilizadas, o índice de rejeição é em torno aí de 10, 15, 20%, não passa muito disso. E o índice de perda de enxerto por rejeição aguda, por exemplo, que é o mais crítico aí, é muito baixo, então é algo até inferior a isso. Então a gente acaba, a rejeição hoje é um problema já contornado, um problema menor nessa história toda. E retornando ao assunto sobre a lista de espera, essa lista de espera, qual que é a ordem de prioridade? É realmente emergência, quem está precisando urgente desse órgão ou desse tecido, ou é para quem chegou primeiro? Como que é feita essa lista de espera? Bacana, é o seguinte, as pessoas têm ideia de quando pensam em fila, numa fila indiana, então quem chega primeiro recebe primeiro. No transplante não é bem assim, tá? Existe uma lei específica que regulamenta quem é o primeiro da fila, tá? E o primeiro da fila, no caso do transplante renal, é o mais compatível, tá? Então a gente tem digamos, nossa identidade genética, ela é individual, cada um tem a sua. Então quando a gente tem um doador, a gente compara a identidade genética do doador com a identidade genética de quem está na fila. E o mais compatível é o primeiro da fila, tá? No caso do fígado, existem algumas características em que vai por gravidade. Então, quem recebe primeiro é o mais grave. Nós não temos órgão para todo mundo. Então, quem tem maior chance de morrer vai receber primeiro, porque o outro às vezes pode esperar um pouquinho mais, tá? E no caso do transplante de coração e transplante de fígado também, existem as questões agudas, questões fulminantes. A pessoa não tinha doença, desenvolveu uma hepatite, ela precisa de um transplante em até uma semana. Então, ela recebe o critério de uma hepatite fulminante e ela sim terá prioridade para receber aquele órgão. Mas isso tudo é definido por lei, é regulado pelo Estado. Eu, médico, eu não consigo interferir nesse processo, tá? Ninguém consegue interferir nesse processo. E alguns órgãos e tecidos podem ser doados em vida. O que é um doador em vida? Olha, o doador em vida para mim é um dos atos mais nobres, tá? O doador em vida tem que ser um doador rígido. Ele tem que gozar de boa saúde, são feitos uma bateria enorme de exames para saber se ele é compatível ou não. E sendo compatível, geralmente vai ser um irmão doando para uma irmã, ou doação entre irmãos.
e geralmente entre parentes até o 4º grau, né? 4º grau de parentesco, ele é por exemplo, meu primo de 1º grau, né? Ele é meu parente de 4º grau, na verdade. Então, meu pai é parente de 1º grau, meu avô de 2º grau, meu tio é 3º grau e assim por diante. Então tem que haver uma relação de parentesco. E para doadores não aparentados, né, para a gente ter uma maior transparência no processo, é sempre necessário uma autorização judicial para que isso ocorra. Uma doação entre amigos, por exemplo, ela é feita através da participação do Poder Judiciário. E amanhã é o Dia Mundial do Rim, que é um dos tipos mais comuns de transplante e que pode ser doado em vida. Quais são os critérios, né, da doação nesse caso? Sim, então, para ser um doador em vida, ele tem que ser um doador compatível com o receptor, né? Então é muito fácil, às vezes, entre irmãos, haver essa compatibilidade, tá? Então é feito toda uma bateria de exames. Na Santa Casa a gente tem lá um ambulatório, todo centro de transplante tem esse ambulatório que avalia criteriosamente esses pacientes. Só para ter uma ideia, o ano de 2016 e 2021, dos 150 transplantes que nós fizemos, cerca de 26 foram com doadores vivos, realizados em nosso hospital, e é um volume razoável aí em termos de Brasil. E agora a pergunta, né, que não quer calar: como a gente faz para se tornar doador? Essa é talvez uma das perguntas mais interessantes que a gente tem, né? Porque não existe nada que eu deixe por escrito que vá atestar que eu sou um doador. Essa autorização ela depende necessariamente da participação de um familiar. Então, nós estamos aqui 10h20 da manhã, 10h24, né? E daqui a pouquinho é a hora do almoço. É hora da família sentar e conversar sobre o tema. E a gente colocar isso para os nossos familiares, o nosso desejo. Porque, via de regra, se eu sei que um familiar meu é a favor da doação de órgãos, se amanhã ou depois uma fatalidade vir a ocorrer, eu vou ter tranquilidade em autorizar essa doação. E vice-versa. Tá? Então fica mais fácil a decisão de quem fica, né? Assinar o documento lá, autorizando a doação de órgãos para a família. Então é o momento de conversar e de aproveitar esse debate aí para falar sobre doação de órgãos. Então, para você que está assistindo ao Manhã Diversa, né, fica aí o recado, a dica de realmente deixar claro se você tem desejo, né, de doar o órgão, se possível, se der certo, né. Então, assim, conta para sua família e que seja respeitado também, né, essa decisão. E caso a pessoa queira mesmo se tornar doadora, mas tem receio de que a família não vai respeitar esse desejo, existe alguma forma de registrar, de documentar algo oficial mesmo, que quer sim ser doador? Olha, legalmente não existe esse mecanismo, tá? Porque a lei é muito clara, tem que haver uma autorização expressa da família do doador. Mas invariavelmente, quando esse diálogo ele é muito franco, tá? E o processo sendo feito de maneira transparente, as famílias não têm muita dificuldade em autorizar, não. O que ocorre é a dúvida: olha, eu não sei se ele queria ser doador ou não, então eu acho que eu não vou doar. Quando na verdade, na dúvida, né, isso vai ser tão bom para tanta gente, bom para quem doa também, para a família doadora, que eu acho que deveria ser um ato mais assim, espontâneo mesmo, sabe? Uma visão que a gente tem aí disso tudo. A gente caminhando para o final do nosso bate-papo, né, existem muitos mitos acerca da doação de órgãos. A gente já esclareceu muita coisa aqui hoje, mas é importante a gente usar esse espaço para desmistificar, né, realmente quebrar esses tabus, né, né? Então, quais que são os principais mitos e crenças falsas que as pessoas têm sobre a doação de órgãos? Alguns que eu vi, por exemplo, na internet aqui, talvez as pessoas tenham medo que vai deformar o corpo da pessoa que está doando, ou que a pessoa que recebe fica com traços da personalidade do doador. Desmistifica alguns desses mitos aí pra gente. Sim, é muito curioso. As pessoas têm medo de pegar traços do doador, né? Isso não existe, tá? Não existe. Então, o homem às vezes, recebeu um órgão de uma mulher, o que vai acontecer? Gente, não tem problema, isso não muda em nada, tá? Mas as pessoas, às vezes, pelo nível cultural, não entendem isso e às vezes ficam lançando esses mitos. E a outra dúvida que foi lançada aí é sobre a questão da integridade do corpo do doador. Ora, uma vez que a pessoa é doadora, ela vai passar por uma cirurgia para a retirada dos órgãos. E o corpo vai ser reconstruído como se fosse uma cirurgia como outra qualquer, tá? Então é feito um corte na barriga, esse corte vai ser costurado, como é feito em qualquer cirurgia. Tá? O globo ocular, quando retirado para doação de córnea, ele é reconstruído.
é colocada uma prótese no local. Então, para o velório, o corpo vai como de costume, tá? Sem nenhuma deformidade. E aí, pra gente finalizar, então, só com uma dúvida que surgiu durante o intervalo aqui que a gente estava conversando, né? Existe um limite de idade? Porque às vezes a pessoa acha, a pessoa morreu muito idosa, então já assume que ela não vai poder ser doador. Existe um limite de idade para a pessoa ser doadora? O que nós avaliamos em termos de, como equipe que vai utilizar aquele órgão, é a qualidade do órgão, tá? Às vezes é uma pessoa idosa, mas que tinha uma vida saudável, tinha órgãos com uma grande vitalidade, sofreu um acidente, por exemplo. Então ela pode ser doadora se aquele órgão dela for um órgão que tem função adequada, né? Se é um rim que funcionava bem, a pessoa não tinha insuficiência renal, então ela pode ser doadora. Isso tudo é avaliado individualmente, não existe um limite de idade, assim, olha, a partir de tantos anos não pode. Então a gente já teve doadores com mais de 70 anos, há países que utilizam doadores com mais de 80, isso é individualizado, tem que ser avaliado caso a caso. Doutor Glaucio, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje, principalmente, né, por esclarecer aí todas essas dúvidas e mostrar da importância que tem, né, da pessoa realmente falar com a família sobre esse desejo de ser doador e mostrar que são mais de 50 mil pessoas na fila, gente, e que você aí que está assistindo Manhã Diversa talvez possa ajudar uma dessas pessoas e como que esse é um ato realmente de solidariedade, de amor com o próximo, né? Então, assim, muito obrigada por esclarecer esse assunto aqui hoje no Manhã Diversa. Eu que agradeço o convite e a gente fica à disposição aí para quem quiser nos procurar. E no próximo bloco tem Bora Rangar. Hoje o chefe Arthur Veloso vai fazer uma receita que eu tenho certeza que você aí de casa vai amar. Quibe assado de frango. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Manhã Diversa dessa quarta-feira, agora são 10 horas e 32 minutos, vinheta no ar, você já sabe que está na hora do Bora Rangar. E hoje o chefe Arthur Veloso vai fazer uma receita que é tradicional, mas ao mesmo tempo diferente, que é o quibe assado com frango. Arthur, bom dia pra você. Essa é uma receita fácil e ótima pra fazer naqueles dias, né, que a gente tá com preguiça, que quer cozinhar uma coisa ali que não dê muito trabalho, né? É uma boa pedida, né? Bom dia, Mari. Exatamente. Coisa fácil aqui, com poucos ingredientes, que fica pronta rápida. Aquela receita que pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser até um lanchão gostoso, né? Aquele horário da tarde ali que eu acho que cai muito bem. E ficou diferente essa receita porque eu nunca vi aí frango combinado com quibe. E se você inventou essa moda, eu tenho certeza que vai dar certo, que vai ficar delicioso, saboroso. Então mostra pra gente que essa combinação pode sim ser uma ótima opção. Bora rangar então. Bora rangar. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa cozinha aqui do Manhã Diversa. Eu sou o chefe Arthur Veloso e hoje aqui no Bora Rangar, as meninas já deram um spoiler, você vai conhecer um quibe assado diferente. Isso mesmo, quibe assado com frango desfiado, para sair do comum, para inovar aqui nessa receita que é tradicional. O pessoal de casa tem certeza que gosta de um quibinho assado. Então eu vou dar algumas dicas aqui pra gente fazer aquele quibe molhadinho, recheado, muito gostoso. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que a gente vai colocar os ingredientes aí para vocês. Para fazer esse quibe assado de frango é muito simples, olha só. 250 gramas de triguilho, que é aquele trigo de fazer quibe, né? Uma xícara de chá de água fervendo, 250 gramas de peito de frango desfiado, uma cebola picada, 2 dentes de alho, hortelã picadinho a gosto, 3 tomates italianos cortados em cubinhos, 100 gramas de requeijão forneável, sal e pimenta do reino a gosto. Olha só, gente, a gente está aqui com os nossos ingredientes. Eu vou falar primeiro do triguilho e do frango desfiado que já vieram prontos aqui, ó. O triguilho é esse trigo aqui, aqui ele já está hidratado, tá? Aquela xícara de chá de água fervendo, a gente vai cobrir os nossos 250 gramas de triguilho e deixar ela absorver a água. É pouca água, em cerca de 30 minutos ele já absorveu tudo e aí não é aquela água em excesso. Geralmente algumas receitas de quibe, a gente bota um pouquinho de triguilho no fundo, cobre com água, deixa bastante tempo e depois tem que escoar. Essa aqui a gente não vai escoar,
Porque como não é para fritar, ele não precisa tirar o excesso de água. É até legal essa água para ele ficar bem molhadinho, para dar liga também. Então aí você vê que, ó, se eu fizer assim, ó, tá vendo? Ele tá com a liga, mas você observa que ele não escorre água. Então esse é o ponto aqui que a gente quer do nosso triguilho. Eu vou passar uma água na mão para a gente seguir. Então vamos lá, o triguilho está no ponto, é só isso mesmo, só botar de molho na água fervendo, 30 minutos ali é o suficiente. Se você vê que ele está com excesso de água, você vai com a mão, vai espremendo, vai tirando o excesso. Aqui no meu não está saindo excesso, então eu vou tocar daqui para frente. Olha aqui, o frango desfiado, eu peguei o peito de frango, você também pode optar por filé de coxa e sobrecoxa, pode optar também pela coxa, mas eu estou usando o peito, que é o corte mais magro, mais barato também. O que eu fiz? Eu cortei ele em cubinhos, temperei, dei aquela dourada, panela de pressão com um pouquinho de água, 15 minutinhos e aí ele sai cozido dali, é só desfiar. Então esses 2 passos aí básicos para a gente começar. A partir daí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui já as minhas folhas de hortelã, um punhado bom aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui um ramo de hortelã, né? Umas 20 folhas, 30 folhas, depende de quanto você gosta também. Tem gente que não gosta muito de hortelã na comida salgada, então bota só um pouquinho para trazer o frescor. Você pode substituir aqui também por salsinha, por coentro, para quem gosta, mas o tradicional do quibe, hortelã, né? Vai dar aí aquela cara de Síria, de Líbano, né? Que é assim a origem desse prato aí, é um prato árabe, né? O quibe. Então a gente vai aqui, repica o nosso hortelã bem pequenininho. Também não precisa ser muito detalhado, não. Pode fazer aqui um corte um pouco mais grosseiro, mas picadinho. Olha só, eu vou jogar nessa tigela aqui, que é onde a gente vai misturar os ingredientes. Então vamos lá, hortelã para dentro. Aqui agora eu vou entrar com o triguilho hidratado. Aí a gente pode colocar um pouco de sal já aqui, que é para salgar esse triguilho, né? Lembrando que o nosso frango já está temperado, mas a gente precisa colocar sal, pimenta síria aqui também, porque o triguilho está sem tempero, né? Então ele precisa dar sabor para o triguilho. Aqui a gente vai pegar o nosso frango desfiado e agora é só misturar muito bem. Aqui vai ser a massa do nosso quibe, tá? E aí para rechear a gente vai usar requeijão e tomate picadinho. Então depois que você misturar bem aqui, mistura até ver, né, que todo o tempero se espalhou. E aí depois experimenta para ver se está legal de sal, se precisa de mais pimenta, pode caprichar aí. Aqui também pode pôr um pouquinho de azeite, tá, nessa mistura. Então umas 2 colheres de sopa de azeite aqui. Mistura bem, principalmente ó, até ver que as folhinhas de hortelã que a gente picou estão bem espalhadas aqui por toda parte dessa massa. Ó, então aqui tá bem misturadinho. Eu vou experimentar agora um pouquinho para ver se precisa de mais sal. Aqui ó, capricha na pimenta síria. A pimenta síria, na verdade, não é só uma pimenta, né? Aqui tem pimenta da Jamaica, tem cominho, tem canela, tem cravo, noz moscada. Então é um mix de temperos que a gente usa muito na culinária árabe. Todo prato árabe praticamente vai pimenta síria e aí que dá aquele gostinho, né? Da viagem pelo Oriente Médio, pelas Arábias ali, que quando a gente come uma comida dessa região a gente sempre sente esse gostinho. É o segredo aí desse mix de temperos. Se você não tiver a pimenta síria, você pode fazer isso. Pega o que você tiver, cravo, canela, noz moscada, cominho, o que você tiver dentro desse mix. Se tiver alguma coisa que você não gosta, você tem a opção também de tirar. Ajustei o sal, o tempero. Agora sim, chegou no ponto. Então minha massa está pronta. Vou só dar um jeito aqui nessa sujeira. A gente vai para o nosso recheio agora, ó. Eu já trouxe um tomate picadinho aqui e eu vou picar esse restante aqui para a gente usar aqui no recheio. Ó, faz fatias bem finas no tomate, certo? E aí, ó, depois de fatiado,
a gente vai lá e separa ele em tiras, para depois fazer os cubinhos. Então faz as tirinhas, enfileira elas aqui. Tá faltando só essas duas rodelinhas aqui, ó. Muito fácil de fazer, gente. Até trouxe aqui alguns ingredientes para picar na hora, porque senão eu não ia ter trabalho nenhum, né? Ia ficar tudo pro Thiago, nosso estagiário, que inclusive foi quem sugeriu essa receita. Aí eu fiquei curioso, eu nunca tinha comido quibe com frango e eu achei uma boa ideia, porque tem muita gente, né, que não come carne vermelha, então fica aí uma sugestão. Mas aí você pode simplesmente substituir o frango por carne moída e aí você não precisa cozinhar a carne moída, tá? Ela vai crua mesmo na receita do quibe. Pode ser carne moída de boi, de porco, o tradicional que é o de cordeiro, se você tiver oportunidade de conseguir uma carne de cordeiro também fica bem legal aqui, vai dar um sabor todo diferente. Então, ó, tomate picadinho, agora a gente vai montar e rechear o nosso quibe. Viu como é fácil? Ó, meu forno já tá pré-aquecido ali a 200 graus. Eu vou pegar essa tigela aqui, ó, uma boa quantidade de azeite aqui dentro para dar uma untada nela. Então dá uma espalhada no azeite por toda a tigela. E aí a gente vai, ó, transfere uma parte da massa aqui para dentro. A metade, né? Pode ser até um pouco menos da metade, porque aqui no meu caso, essa minha tigela ela é maior em cima, né? Então em cima eu vou precisar de mais massa. Faço o fundo aqui, ajeito bem, pressionando aqui a massa no fundo da minha tigela. E agora a gente vai pegar uma colher, na verdade duas, né? Para eu espalhar aqui umas bolinhas de requeijão forneável. Esse requeijão forneável é aquele conhecido da gente, que vai no fogo. Por quê? Qual que é a diferença do requeijão cremoso comum que a gente usa em casa? Esse aqui ele tem uma quantidade maior de amido e aí impede que ele vire água, né? Dentro do forno. Esse aqui é o segredo do requeijão forneável. Você vai escolher um de boa qualidade para ser um requeijão gostoso, né? Aquele seu predileto. E aí espalha aqui. Não precisa espalhar uma camada de requeijão, porque ele vai dar uma derretida, por mais que ele seja forneável, ele vai derreter aqui e vai acabar cobrindo tudo. Então a gente coloca umas bolinhas assim, ó, porque se eu for espalhar, eu vou acabar misturando o requeijão na massa ali e aí eu não vou ter uma camada de requeijão mais interessante aqui. Então, mas coloca tudo, não deixa nada pra fora não, que queijo é bom, a gente que é mineiro gosta muito, né? Então, coloca aqui. Você pode também, se você não gosta de requeijão ou prefere usar outro queijo, às vezes um queijo que você já tem na sua geladeira aí, um queijo Minas meia cura, um queijo curado, uma mussarela, todo queijo é bem-vindo aqui. Então, requeijão para dentro, a gente vai colocar, ó, os nossos tomates picadinhos. Olha que delícia que vai ficar isso, gente. Não tem mistério, não tem ingrediente difícil, não tem nada difícil de encontrar. Tudo fácil aí, ó. Dá uma pressionada, né? Camada de tomate. E agora a gente vai cobrir com a massa para a gente levar para assar. Então aqui o quibe tá recheado. Se sua tigela for pequena igual a minha aqui, igual esse meu Marinex aqui é pequeno, vai sobrar massa, não tem problema. Você pode montar outro quibe, você pode até inclusive fritar esse quibe aqui ou comer do jeito que ele tá aqui mesmo, tá? Dá uma salada sensacional também com esse franguinho desfiado. Aí você pode adicionar aqui uma azeitona, um queijo Minas fresco, né? Frescal, picadinho, vai super bem aqui. Então vamos lá, ó. Vai sobrar um pouquinho do meu aqui, mas é isso, eu não vou desperdiçar não. A Michele Guimarães, que não come queijo, já falou aqui, ó, nossa diretora, no meu ouvido, que esse aqui que sobrou é dela. Então já sabe, né, gente? Ninguém pode atacar a sobrinha aqui, que é tudo da nossa diretora. Olha aqui, ó. Cobriu. João Paulo, hoje não tem pra você não, hoje é da Michele esse aqui que sobrou. Olha aqui, ó. Cobriu, pega o paninho pra dar uma limpadinha aqui na beirada, que deu uma sujada. Aí a gente vai fazer agora uma decoração bem característica de quibe assado, que fica super bonito, ó. A gente vai fazer uns cortes assim na massa, ó, transversais. Isso aqui não é só para decorar, isso aqui porque a gente vai regar ele com azeite, aí o azeite entra aqui
para fazer mais uma camada de untuosidade, todo o sabor do azeite entrar aqui dentro. Olha aqui, ó. Faz esses cortes, né? Vem aqui, rega com mais um pouquinho de azeite. E aí, ó, sobrou um pouquinho de pimenta síria aqui, ó. Pode jogar por cima aqui pro terror do João Paulo que não gosta de pimenta. Então vamos lá. Agora eu só vou cobrir o meu refratário com papel alumínio e vou levar ali pro forno para assar. É rapidinho, o forno já está pré-aquecido a 200 graus, 20 minutinhos. Enquanto o nosso quibe assa, o Manhã Diversa vai para um rápido intervalinho. Você que está assistindo a gente, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com a Manhã Diversa dessa quarta-feira. Agora são 10 horas e 48 minutos. E tá na hora do quê, Roberta? Claro que tá na hora da fofoquinha do bem, que é aquele momento que tava todo mundo esperando, né? Porque o mundo dos famosos não para e já tá aqui no estúdio com a gente ele, que é o rei da fofoca, Netinho Rocha. Bom dia, Netinho. Você tá acertando o resultado de Big Brother, hein? Tá vendo, né? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari. Bom dia pro pessoal de casa. Como a Roberta falou aí, a gente está, né, falando de Big Brother Brasil, tá acertando aí, né, essas enquetes que estão rodando por aí. E a gente já vai começar falando aí de Big Brother Brasil, porque Jade Picon foi eliminada ontem no reality show. E meninas, era o resultado já esperado, né? O paredão de ontem foi um dos paredões, assim, mais esperados do público, né? O público tava querendo aí Jade Picon e Arthur Aguiar juntos no mesmo paredão, né? A Jessilane acabou aí que acompanhou mesmo esse paredão. E aí, a influenciadora, gente, recebeu 84,93% dos votos, que é considerado, sim, uma rejeição, né? Ela foi seguida aí pela Jessi, que recebeu 13,3% dos votos, e Arthur foi o menos votado. Ele recebeu 1,77% dos votos. Esse foi o segundo maior paredão da história do Big Brother Brasil e chegou a uma marca aí de mais de 3 milhões de votos por minuto. Então, assim, paredão bom, né? A Jade foi eliminada aí e um paredão marcante. E eu aposto que muitas pessoas lá dentro da casa devem ter pensado aí que o paredão ficou aí entre Jade e Arthur, mas não foi, né? A Jade aí, ela conseguiu sair, ela conseguiu uma votação muito acima do segundo lugar, né? Que foi a Jessilane aí com 13%. Então a gente teve aí Jade eliminada. A Jade, meninas, ela começou como uma das favoritas no jogo, infelizmente não, né? Ela caiu aí no paredão e aí ela foi eliminada porque o público não gostou e já deu, né? Porque eu falo um pouco que ela começou a ser um pouquinho soberba, ela se tornou um pouquinho soberba aí depois das duas lideranças seguidas e que ela insistia em colocar o Arthur no paredão. Ela batia na mesma tecla do Arthur. Inclusive, um pedaço assim, do discurso do Tadeu falou sobre isso. Outro pedaço, o Tadeu falou assim, ó: 1000 perguntas passam pela cabeça de vocês aí dentro e as respostas que surgem não são tão fáceis de entender. A resposta definitiva pode vir da maneira mais dolorida. O público não quis te dar uma segunda chance no BBB. E aí o Tadeu anunciou a eliminação da Jade. Aí, o discurso dela também, a gente falou aqui na segunda-feira, o discurso dela foi muito oportunista, né? Ela aí falou que ia ajudar 5 instituições, num segundo aí, são 30 segundos para ela defender a permanência dela, que ela poderia usar de outra maneira, e ela usou aí para apelar mesmo, né? Um discurso apelativo para ajudar 5 instituições, e já deu, né, gente? Já saiu, já deu. Arthur ficou, e é isso, Arthur ou surta, né? Arthur ou surta agora. Adorei isso aí. E ontem eu acompanhei, acabou tarde, né, Tinho? Ainda bem que existe maquiagem pra gente estar aqui como agora.
plena, mas assim, acabou tarde. Eu vi que minha vizinhança estava toda acompanhando também, então acho que esse, na verdade, foi o paredão mais aguardado dessa edição, tanto que entrou para a história, né? O segundo mais votado de todas as edições, né, do Big Brother. E esse embate mesmo entre os dois ganhou uma proporção aí muito grande, né? Então é isso. Arthur ficou, e ficou mesmo, porque recebeu 1%, né, praticamente dos votos. Vamos ver, isso com certeza vai dar movimentada no jogo. Com certeza, eu espero agora sim que o pessoal da casa lá, os Lollipoppers, né? Que eles vejam aí como que era a situação e eles já estão com medo, viu? Lollifloppers, que exatamente, eu vi ontem, não é? Exatamente. Eles já estão especulando que o paredão da Jade seria um paredão falso, né? Então, assim, não vai dar, a Jade não vai voltar, Jade saiu, já deu, né? Já deu. Então é isso aí. Então, Jade eliminada do Big Brother Brasil. E agora a gente vai falar da Bruna Marquezine, que foi confirmada aí no filme Besouro Azul. Ontem essa notícia movimentou o Twitter, né, meninas? Movimentou, inclusive, também a nossa redação. E é uma notícia que agradou muitos fãs da atriz, né? Ela tem 26 anos e foi escalada aí para viver a Penny, a protagonista feminina. Besouro Azul será o primeiro longa-metragem da DC estrelado por um personagem. Ela postou ontem no Instagram um vídeo de quando ela recebeu essa notícia. Eu trouxe esse vídeo aqui pra gente ver e foi um momento muito legal pra ela, né? Vou pedir a produção pra colocar o vídeo aí pra gente, ó. Foi um momento muito legal e não teremos vídeo, talvez não teremos vídeo, mas assim, foi um momento legal no vídeo. E já deu pra ver, né? Só na imagem que tava aqui, ela tava chorando, emocionada no vídeo. Tem o vídeo, temos o vídeo, temos o vídeo. Temos o vídeo. E aí, foi um momento bacana para Bruna Marquezine. E nos quadrinhos da DC, o Besouro Azul é o alter ego de super-herói usado por 3 heróis diferentes, mas, segundo informações, o filme se concentrará no adolescente mexicano-americano. Jamie Hayes, terceiro personagem a assumir o manto do Besouro Azul. Então, assim, essa reação da Bruna Marquezine foi muito bonita, né? A gente vê que realmente ela ficou feliz. Então aí teremos Bruna Marquezine em Besouro Azul. E agora eu vou falar da Grazi Massafera. Ontem a gente falou aqui no Mundo dos Famosos, né, meninas? Uma fofoca aí bem especial em homenagem ao Dia das Mulheres. E ontem a Grazi Massafera aproveitou esse dia aí para desabafar com o público. A gente trouxe aqui na semana passada o fim do relacionamento dela com Alexandre Massafera, né? E aí ela usou o Dia Internacional da Mulher para falar a respeito dos mais diversos comentários que ela recebeu desde o fim do relacionamento com o diretor Alexandre Massafera. A atriz lamenta por ter sido chamada de coitada após o término e fala sobre os pesos diferentes entre homens e mulheres. E aí a Grazi também ainda ressaltou que já notou aí muitos casos parecidos e sabe que mulheres, inclusive, acabam aí aceitando relacionamentos tóxicos para manter um padrão. Entretanto, a atriz enfatiza que não é o caso dela. E por fim, a Grazi diz que está solteira, feliz e garante que não precisa de um companheiro para se sentir completa. Trouxe um pedaço do vídeo dela, o vídeo é grande, tem quase 3 minutos, mas eu selecionei um pedacinho e trouxe aqui para a gente exibir no Mundo dos Famosos. Vamos ver. Gente, Dia Internacional da Mulher. E eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que acontece comigo e acontece com você também, mulher, só que numa proporção diferente. Na semana passada, o fim de um relacionamento meu virou notícia. Até aí, nada demais, pessoas públicas, a gente passa por situações assim e são noticiadas. O que é questionável é ler o tipo de comentário: nossa, coitada da Grazi, não dá certo com ninguém, como que será que fica a filha dela nessa situação, entre outros tipos de comentário machistas, muitas vezes feito por mulheres. É aí o caso, que eu acho que fica vergonhoso esse tipo de machismo entre nós, mulheres, quando o assunto é relacionamento. É como se fosse preciso estar acompanhada de alguém, mesmo que seja uma relação falida, tóxica, para ser uma mulher bem resolvida aos olhos dos outros. Infelizmente, eu conheço mulheres nessa posição que sofrem esse tipo de relação para cumprir aos olhos dos outros o ideal de relacionamento. Eu acredito no amor. Eu acredito
em relacionamentos longos, maduros. Conheço, me inspiro em casais assim. Eu busco esse tipo de convivência, quem não? Então eu acredito que o amor ele não tem tempo para ser bom. Uma relação ela pode ser finalizada e os dois continuarem amigos. Então hoje eu não acredito e não aceito nenhuma relação que não me faça feliz, que não seja de amadurecimento para os dois, de crescimento. Eu tive relacionamentos incríveis com pessoas maravilhosas. Um discurso, assim, e foi lindo. É bom de assistir, é bom para assistir. E refletir nesse dia que foi assim, realmente ela pegou essa data e trouxe isso que ela falou, que ela tá passando por isso e ela conhece várias mulheres. Com certeza você aí de casa também já passou por isso ou conhece uma mulher que passou por isso. E assim, lendo esses comentários que ela mostrou ao longo do vídeo, a gente fica incomodado e assim, como que pode, né, gente? Pois é, essa expectativa, né, isso que ela tá falando, que é sempre colocada em cima da mulher, além de comentários como, ai, nossa, ela é tão bonita e não fica com ninguém, deve ter algum problema. Né? A gente sabe que de relacionamento, os relacionamentos saudáveis não se sustenta com beleza, né? O relacionamento saudável se sustenta com duas pessoas que se respeitam e muitas vezes, mesmo que o relacionamento seja saudável, ele pode vir a terminar. Não é porque um relacionamento terminou que quer dizer que tinha alguma coisa de errado ali. Acontece, relacionamentos terminam mal, mas também terminam bem. Pode muito bem ser o caso dela, né? Então, não é aquela coisa, ela nunca né, não conseguiu ficar com alguém ainda, isso deve ser um problema com ela. Por que problema com ela, né? Esse vídeo dela, ele levanta tantas coisas, né? Ela, em tão pouco tempo, ela conseguiu... muito bem, né? Ela falou tão bem, levantou tantos problemas de forma calma, tranquila, né? A gente vê que eu falei aqui com mais revolta do que ela falou no vídeo e ela que tá passando pela situação, né? Então Exatamente. Ela falou super bem, falou com calma, com clareza e realmente levantou vários pontos que muitas vezes as pessoas talvez comentem sem nem parar pra pensar o que tem por trás daquele comentário que elas estão fazendo, né? Exatamente. Bom, e agora, só pra gente já encaminhando pro nosso finalzinho, a gente vai falar de desfile de escola de samba. A ex-BBB Thelma Assis é a nova musa aí do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Ela será aí a musa da escola de samba São Clemente, que está alocada aí no grupo especial nos desfiles da Sapucaí que acontece em abril. E São Clemente decidiu montar todo o enredo em cima da história de vida de Paulo Gustavo. O título, inclusive, faz uma homenagem ao grande trabalho do artista, o filme Minha Mãe é uma Peça. E outra pessoa que também foi selecionada para ser musa nos desfiles do Carnaval é a Bianca Andrade. A blogueira aí foi selecionada para ser a musa do Acadêmicos da Grande Rio nos desfiles das escolas de samba. E aí, gente, a influenciadora, então, foi confirmada e também conhecido como Boca Rosa, ela será a rainha da folia. A influenciadora já foi musa da escola em 2019 e aí vai cruzar a Marquês de Sapucaí no dia 23 de abril e será a 5ª agremiação a passar pela avenida. Então teremos aí pessoas boas, pessoas bacanas e bonitas aí passando pelas essas escolas de samba aí, né? Carnaval então ainda não acabou. Carnaval ainda não acabou, vai ter desfile aí nos próximos meses. Bom, meninas, o Mundo dos Famosos de hoje fica por aqui, mas antes de ir embora, quero voltar lá pra cozinha, né? Arthur Veloso está preparando hoje, gente, um prato diferente. Arthur, eu já tô curioso para experimentar esse quibe, porque o quibe assado em si já é uma delícia, né? Com frango, então... Muito bom, né, Netinho? Eu vou aproveitar aqui, antes de falar do quibe, que você deu essa última notícia aí, que eu fiquei muito feliz com a notícia da São Clemente, que eu acho que a São Clemente está para o Carnaval, assim como o América do Rio está para o futebol. É a segunda escola de todo mundo que gosta de Carnaval, que a São Clemente está sempre acertando. Infelizmente está no acesso, mas se Deus quiser vai subir. E, pô, Thelminha na São Clemente, cara, adorei essa notícia. Eu sou mangueirense, mas eu adoro a São Clemente. Agora, eu vou falar uma coisa. Vamos dar uma olhada nesse quibe aqui, ó. Lembra que eu falei que ele tem que ficar 20 minutinhos no forno, Netinho? Sim, lembro sim, Arthur. Então, passou os 20 minutos, o que a gente vai fazer, ó? Vou tirar aqui o meu aqui. Calçar essa luva para não queimar a mão. Pera aí. Olha aqui, ó. Já tem um outro ali que tá dourando. A gente tira o papel dele, Netinho, pra ele dar uma douradinha no final. Ele já tá praticamente pronto aqui, ó. Nossa. Olha lá, coisa linda. Aí a gente volta pro forno pra ele dar uma douradinha. E aí tem que assistir o Bora Rangar pra ver como é que ficou, tá certo, Netinho? Aí eu vou guardar um pedaço pra você, tá? Com certeza, Arthur. Fico feliz quando isso acontece. Então... Arthur, o truque é esse, né? Tira o papel alumínio depois de 20 minutos e retorna com ele pro forno
para ele ficar mais douradinho, dando aquele toque final, né? É isso aí, Roberta. Daqui a pouco então a gente volta aí pra cozinha pra você mostrar o resultado final. A gente Show de bola. Arthur. Valeu, Arthur. Valeu. Meninas, até amanhã então no Mundo dos Famosos. Até amanhã, Netinho. E nós vamos para um rápido intervalo, mas você não saia daí, porque no próximo bloco tem o quadro Um Café por uma História. Agora são 11h02 e o Manhã Diversa volta já. Manhã Diversa de volta com muito mais coisa boa pra você. Chegou a hora de conhecermos histórias de vida que a Roberta reúne pelas ruas de Juiz de Fora, né, Roberta? E o que você trouxe de bom pra gente hoje? Inclusive, Mari, vou aproveitar que você falou de Juiz de Fora. Por enquanto, as histórias que eu tô reunindo são aqui de Juiz de Fora. Mas eu vou dar um spoilerzinho pro pessoal de casa, porque, gente, vai ter, então, um Café por uma História, já aconteceu em Santos Dumont e também em Elbank da Câmara. E a ideia é reunir o máximo de história possível, né, pelas cidades de Minas, porque mineiro tem história, mineiro gosta de contar aquele caso tomando um cafezinho e eu adoro. Então fica aí, né, se você que assiste Manhã Diversa tá pensando em me contar alguma história da sua vida, quem sabe, então, a nossa equipe vai aí para sua cidade. Né, Maria? Ser interessante, né? Conhecer a história de todos os lugares, seria maravilhoso. E hoje eu vou contar a história, aproveitando que ontem foi o Dia da Mulher e a gente teve um programa super especial, né? Inclusive, o pessoal de casa que perdeu pode acessar o nosso site, nosso YouTube, que já tá lá disponível. E continuando, então, nessas homenagens, nessas mulheres que são incríveis, hoje eu vou contar a história, não, uma mulher muito especial vai contar a história de como, através da dificuldade que ela viveu na infância, ela conseguiu reunir força para isso e mudar um pouco mais a realidade, né, de várias crianças, através de arte, através de poesia. Então vamos conhecer um pouco mais. Olha só. Eu fui uma criança como essas de escola pública, sabe? Com muito problema familiar, né? E uma família assim, totalmente sem nenhum interesse na minha educação. E eu fui andando assim, né? De acordo com o que a natureza estava me dando, né? Eu não gostei, sabe? Eu não gostei. Eu sofri por causa disso. E por isso eu escrevi um projeto para uma escola e lá eu levo um código que trabalha coisas, trabalha aquela força que a gente precisa no dia a dia, aquela força pessoal, de autoestima, de autoconfiança, sabe? O meu projeto é o seguinte, ele, na verdade, é um pouco de meditação, sabe? Um pouco de poesia. Ele é bem extenso e eu levo também filmes para a gente ver junto na escola, né? E a meditação, na verdade, eu vou explicar como que funciona a dinâmica do projeto. A gente respira e inspira, tá? A gente respira saúde e solta dor, doenças, infecções, inflamações. A gente respira poderes e solta fracassos. Respira sabedoria e solta ignorância. É uma forma de trocar energias, sabe? A coisa começa assim. Aí depois eu levo algumas frases, sabe? Frases que provoquem impacto na vida deles. E faço eles falar essas frases o tempo todo, né? Tipo assim, eu me amo e me respeito. Sabe? Sou forte, valente e posso, eu consigo. Depois eu apresento um filme, Corcunda de Notre Dame, O Pequeno Príncipe, foram filmes que eu trabalhei com eles na escola, né? E assim, eu explico o filme, porque senão eu não consigo prender a atenção deles, né? Então eu explico o filme e dessa maneira eu acredito ser possível trabalhar a índole humana na educação. Porque são crianças que têm problema familiar,
Então ele chega na escola, ele precisa de um apoio psicológico. Porque se ele não tiver esse apoio psicológico, a tendência é só adoecer, adoecer e adoecer. Então é preciso levar para as escolas algo que ofereça um alimento da alma, né? O alimento da alma. Eu não estou falando de religião porque, né, não é essa parte. Eu estou falando assim de coisas que podem sim fazer um adulto amanhã que olhe para o mundo, mas olhe com, sabe, com altivez e com bravura. É esse adulto que eu quero encontrar, sabe? É esse adulto que eu quero, sabe, que eu vou me orgulhar de ver, né? E não aquele adulto assim, fraquinho, conduzido, né? Conduzido como um animal de rebanho. Não, esse não. Esse a educação precisa começar a rejeitá-lo, né? Porque chegou a hora do pensar. Chegou a hora da reflexão. E se a gente não acordá-los para a crítica, né? Eu sinceramente não vejo muito lá, não tem como enxergar. Então, seu projeto, ele visa empoderar essas crianças, né? E Sandra, você falou que essas crianças já trabalham no seu projeto. São crianças que têm problemas familiares. Tem algum caso que te marcou, alguma criança que te falou alguma coisa que você gostaria também de compartilhar, né, essa história? Você lê põe pensamento, hein? Então, depois de um ano, né, conversando, consegui até extrair uma poesia, né, de um deles, né? E quando foi assim, véspera das férias e tudo, um deles, né, que eu tinha muita afinidade com ele falou assim: tia, mataram meu pai na minha frente. Aí eu falei assim, ó, ele falou, é. E você assim, e como é que foi? Me conta como foi a coisa. Então, o meu pai estava comigo, aí falou assim para mim assim, corre, não olha para trás. Mas eu olhei, tio. Eu corri e olhei para trás. Ele levou 10 tiros, eu vi meu pai morto. Aí eu te pergunto, o que uma criança dessa precisa? Uma criança dessa precisa de apoio psicológico, ela não vai aguentar, sabe? É muito violento. Eu não passei por isso, tá? Eu não passei por isso, mas eu passei por suicídio em casa, sabe? Por muita violência doméstica. E eu acho assim, quando você vive uma realidade dessa em casa, com certeza você não vai conseguir na rua ter o equilíbrio que você precisa, né? E a gente precisa de ter aquela coisa preservada que possa nos fazer presentes, né? Mas de uma forma altiva, consciente, pleno, né? E não uma pessoa, sabe, equivocada e medrosa. Isso o mundo não precisa, sabe? O mundo precisa dos grandes, dos fortes, né? E assim, eu acredito no super-homem. Eu acredito que o super-homem está dentro das escolas e a gente quer desenvolver esse super-homem lá dentro, né? Eu fiz uns estudos em Nietzsche, né? Já leu? Já estudou ele? Já li, assim falou Zaratustra. Eu fiz uns estudos e ele fala muito no Ubermensch, né? No super-homem. E eu acredito nesse super-homem. E aproveitando que você, né, fala que você escreve sobre isso, você estava aqui passando também e tem seus livrinhos de poesia, né? Queria que você também contasse pra gente esse projeto, mostrasse, né? Então, como que é? Essa é a filosofia de Jussui, né? Acredito que é um heterônimo, né? Eu assim, sou apaixonada por Fernando Pessoa, né? E eu assino como Jussui. Não sei se foi uma ascendente, né, que viveu por aí, que despertou em mim. Enfim, eu escrevo assinando Jussui. E aí você escreve de diversos temas nesse livrinho? Não, isso é poesia mesmo, né? É poesia, mas eu escrevo através de aforismos, sabe? Eu aprendi isso com Nietzsche também. E esses aforismos, assim, não sei se você lê, assim, tem hábito de ler aforismos, mas são pequenos textos, né, que normalmente traz uma reflexão moral, né, que é o jeito,
inspiração poética é essa. E Sandra, pra gente finalizando o nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte, porque a sua história, o que você contou, você, né, teve uma infância difícil, viveu situações difíceis e você fez disso. E hoje você pegou a sua dor, né, e tá evitando que outras, e tentando evitar que outras pessoas sofram, né, muitas das coisas que você sofreu. Aconteceu alguma coisa na sua vida que você fez essa virada de chave? Como que de uma pessoa que sofreu muito na infância, você virou aí essa mulher que a gente tá vendo hoje, eu te conheci agora, mas que dá pra ver que tem uma força gigantesca, né? Estudada, tem curiosidade da vida, quer ajudar o próximo. Aconteceu alguma coisa assim pra essa sua virada de chave? Amiga, foi uma vida de muitos fracassos, sabe? Foram muitos fracassos. Eu não gosto nem de contar, sabe? Mas eu, assim, de repente eu olhei pra mim e falei assim, que te amo. Cara, te amo. Se o mundo não te ama, você se ama, sabe? E comecei a trabalhar, né? O meu autoconhecimento, né? Mas também eu já usei muita droga, já bebi muito também, né? Porque foi uma coisa assim, uma sequência de problemas que eu não suportei. E é o que eu não quero pra eles, sabe? É o que eu acho. Eu acho que a gente precisa trabalhar a índole humana para que amanhã ela vire uma pessoa melhor. Um exemplo, né? Como que é isso? Trabalhar o amor próprio, trabalhar a arte, a educação pode realmente salvar vidas. E a Sandra é um ótimo exemplo, então, que eu trouxe aqui hoje no Café por uma História. E daqui a pouquinho tem mais Bora Rangar para você. Então vamos dar um pulinho na cozinha para ver o que o chefe Arthur Veloso tá aprontando por lá? Vamos ver se o Arthur vai aparecer aqui na tela pra gente. O Arthur tá lá movimentando na cozinha. Ele falou porque não quer aparecer agora não, porque tá organizando as coisas, né? Porque no próximo bloco, como eu disse, tem Bora Rangar. Então só depois do intervalo que você vai conferir essa verdadeira obra de arte diferentona que o Arthur tá aprontando hoje. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com Manhã Diversa dessa quarta-feira, agora são 11 horas e 18 minutos, vinheta no ar. Você já sabe que está na hora da gente voltar lá para a cozinha para conferir a finalização do quibe assado com frango que o chefe Arthur está preparando nessa quarta-feira. Agora sim, chegou a hora da gente conferir como tá ficando nessa belezura. Arthur, essa receita então é cheia de proteína, né? E combina super com uma saladinha para dar aquele equilíbrio. Com certeza, Roberta. Ela pode até ser uma saladinha, porque tem salada com proteína, né? Eu falei, se você só misturar a massa ali e servir como uma salada, dá uma incrementada, vai legal, mas também com uma saladinha de folhas, vai super bem. Semana que vem eu vou trazer umas receitas, uma receita de salada, na verdade duas. Uma a gente vai fazer um sanduíche e outra uma salada completa, que é praticamente uma refeição. Já que tá falando de salada, né? Já tô ansiosa então para a próxima semana. Então bora mostrar aí pro pessoal de casa, né, como que vai ficar a finalização desse quibe assado com frango. Quero só aproveitar, Roberto, para fazer uma correção na interação que a gente teve lá no bloco da fofoca com o Netinho. Eu entendi o Netinho falando que a São Clemente estava no grupo de acesso e acabei rebaixando sem querer a escola da São Clemente, mas que está no grupo especial aí pro pessoal que torce para São Clemente, que gosta de carnaval, não ficar ofendido aí. A São Clemente está no grupo especial, desejo um grande desfile não só para São Clemente, mas como para todas as escolas, né? Que no carnaval não tem essa rivalidade, apesar de torcer para uma, a gente gosta de todos, a gente quer ver o desfile feliz e feliz por esse ano, vai ter desfile de escola de samba, então eu tô ansioso para chegar abril para poder passar a noite assistindo o desfile. Sua correção veio em tempo, tudo tranquilo, com certeza o pessoal de casa aí entende, né? Então agora sim, bora pra receita, bora rangar. Bora rangar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui novamente à Cozinha do Manhã Diversa. Esse aqui é o Bora Rangar. Eu sou o chefe Arthur Veloso. Hoje a gente está fazendo quibe assado de um jeitinho diferente. Ao invés de carne moída, a gente está usando carne de frango desfiado. Então, quibe aí para você inovar
no seu cardápio, receita fácil, prática, com poucos ingredientes, nada muito caro para você não ter desculpa para não fazer em casa, tá bom? Papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela para você anotar os ingredientes aí. Para fazer esse quibe assado de frango, você vai precisar de 250 gramas de triguilho, uma xícara de chá de água fervendo para hidratar esse triguilho, 250 gramas de peito de frango desfiado, uma cebola picada, 2 dentes de alho, hortelã picada a gosto, 3 tomates italianos cortados em cubinhos, 100 gramas de requeijão forneável, sal e pimenta do reino a gosto. Pessoal, a gente do começo lá, né, vocês não viram o alho e a cebola, mas a gente usou para temperar o frango, tá? Esse tempero alho, cebola e também, né, na verdade, o alho e a cebola, a gente também coloca um pouquinho de pimenta síria lá no tempero do frango. Então ele não apareceu aqui, mas a gente usou, tá bom? Então, ó, no primeiro bloco a gente começou, fez a massa, eu falei da hidratação do triguilho, que você vai ferver uma xícara de chá de água e vai hidratar o seu triguilho. Não precisa drenar a água igual faz no quibe frito, né? Que a gente quer que essa água esteja ali presente para ficar bem molhadinho, para dar uma liga também legal para nossa massa. É só misturar o frango, o triguilho, o hortelã picado, sal e pimenta síria, mistura bem e fez a massa. Uma camada de quibe, uma camada de requeijão, uma camada de tomate, mais uma camada de quibe por cima para fechar. 20 minutos no forno pré-aquecido a 200 graus com papel alumínio coberto por cima. Aí, a gente lá na hora da fofoca, eu falei para vocês, né? Passou os 20 minutos, tira o papel alumínio e deixa dourar. Mais 5 minutos, vai depender do seu forno, tá? Você pode subir, né, a temperatura para o máximo e deixa mais 5 minutinhos para ele ganhar uma cor por cima, para dar aquela crocância também por cima. E agora a gente vai finalizar o nosso quibe assado. Eu vou tirar aqui do forno para vocês verem como ficou, mas ainda não vai comer não. Tem uma finalização, um detalhe todo especial que a gente vai pôr aqui. Ó, olha só como tá bonito esse quibe, olha só que coisa maravilhosa. Olha aí, João Paulo. Hoje tem, hein? Ó, quibe assado. Tem até 2 aqui que o Thiago preparou, um lá também na nossa cozinha. Porque, gente, é isso, essa receita rende muito, né? Um pedaço de peito de frango que a gente compra, a gente faz 2, 3, dependendo do tamanho aí da assadeira. Então, e triguilho é barato, né? No pacotinho vem meio quilo. Nessa receita vai 250 gramas. Então, se você quiser caprichar, com meio quilo de frango e meio quilo de triguilho, aí, ó, a gente fez 2 quibão desse aí. Dá pra ir servir aí, ó, eu vou chutar umas 10 pessoas, tá? Dá pra bastante gente comer um pedação. É uma receita proteica, até porque o triguilho, né? Ele é um cereal aí integral, então ele vai liberar insulina mais devagar, é super saudável. Aqui nessa versão assada, então, né, não tem aquele excesso de gordura, a gente está usando uma carne magra, branca, para quem não gosta de carne vermelha. Então, ó, saudável, barato, fácil de fazer, o cheiro que tá me dando aquela água na boca, que eu acho que o pessoal de casa já percebe que quando chega essa hora, a minha dicção fica um pouco prejudicada, mas isso é porque eu fico salivando, ó, com o cheiro da comida, doido para experimentar. Pega aqui de cima aqui, Ayandra, que nós vamos fazer um detalhe aqui agora, ó. Eu cortei aqui umas fatias de limão, que quibe vai muito bem com limão, então na hora de servir a sugestão aí, limãozinho. Separei umas folhinhas de hortelã, que infelizmente elas deram uma ressecada aqui por causa do ar-condicionado, né, acontece. Ó, eu vou cortar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu tomatinho, tá dando pra ver aí de cima, gente? Ó, eu vou fazer um corte aqui, uma cruz, mas eu não quero atravessar a faca até embaixo. Eu deixo aqui, ó, um pedaço sem atravessar, porque aí a gente vai fazer um detalhezinho. Pega aí uns 4 tomatinhos, né, separa pra gente decorar, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Cortezinho para um lado, cortezinho para o outro, a gente fez uma cruzinha, tá certo? Então aí a gente vem aqui, a gente abre ela assim, ó, coloca aqui um detalhezinho aí para decorar, para o seu quibe ficar mais bonito ainda. Ó, vou colocar 2 aqui. Viu como é que fica legal? Para você
enfeitar na sua mesa. Eu acho que a decoração, né? O empratamento é um momento especial, que a gente bota um carinho a mais na comida e acaba deixando a comida mais gostosa, porque a gente come com os olhos também, né? Todos os sentidos, eles estão envolvidos na gastronomia e a visão também é um deles. Então a gente precisa conquistar as pessoas que vão comer os nossos pratos, principalmente quem faz para vender. Isso aqui é um prato muito legal de fazer para vender, tá, gente? Você pode congelar ele sem assar e aí o cliente assa em casa, quem gosta de fazer alguma coisa para complementar a renda. E aí você vai lá, ó, e coloca umas folhinhas de hortelã. Essa aqui tão tristinhas, né? Mas a gente vai colocar assim mesmo, porque é isso, tá? Não tá tão bonito, mas fica gostoso assim mesmo, para trazer mais um frescor e para ajudar na decoração. E aí, gostaram? Ó, tem mais um toque que eu gosto de dar aqui no final também. Mais um pouquinho de azeite para finalizar. Olha aí, ó, que coisa maravilhosa, hein? Um azeitinho. Aí a gente tá chegando aquela hora, né? Aquela hora de ser feliz, de fazer inveja em quem tá em casa, que é a hora de experimentar, é a hora que eu mais gosto aqui do dia de trabalho na TV Diversa, gente. É um privilégio poder trazer para vocês receitas, a gente tenta balancear, traz receita fácil, traz uma receita um pouquinho mais complicada. Ontem vocês aprenderam uma técnica de confeitaria avançada, né? O merengue suíço com a chefe Cláudia, que nos visitou aqui. Foi um grande prazer. Se você está gostando das nossas receitas, está fazendo em casa, gente, manda para mim, me marca, posta foto lá no Instagram, @chefarturveloso. Pode mandar sua sugestão de receita para o nosso Instagram, para o meu Instagram, para o Instagram da TV Diversa, para o nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela aí também. Então você tem todo esse canal de comunicação com a gente aqui. Não fica em casa assistindo sozinho, não. Faz seu comentário, faz sua crítica. Ó, a gente tem 2 quibes aqui. Esse aqui eu recheei com requeijão e esse outro aqui é com queijo Minas e parmesão. Esse aqui eu vou guardar para comer depois, eu vou experimentar o de requeijão, que eu quero mostrar para vocês como que ficou, ó. Olha só a maciez, como afunda aqui essa espátula, a suculência que tá isso aqui. E vamos tirar um pedação bem bonito pro João Paulo fazer aquela imagem bacana para você aí de casa, saindo aquela boa e velha fumacinha. Olha aí, João Paulo. Pegou bem? Vou trazer aqui pro meu prato, ó. Olha aí, ó. Aí vou pegar uma fatiazinha desse limãozinho aqui, que quibe é bom com limão. Eu gosto, não sei se o pessoal de casa já teve a oportunidade de experimentar. Sempre quando eu vou comer quibe, um limãozinho do lado é importante, dá um toque final. E agora vou pegar meu garfinho aqui. Vem comigo, ó. Olha a suculência disso, gente. Desmancha na garfada, ó. E aí, bora rangar? Peraí. Antes da sambadinha. Gente, é diferente mesmo do que a gente está acostumado. O frango traz a sua característica aqui. Então sai do comum. Às vezes você pode até fazer uma surpresa, não fala nada para quem você vai servir, não fala nada que é de frango não. Claro, se for a pessoa que come carne, né? Na hora que a pessoa der a garfada e experimentar, ela vai se surpreender com a novidade aqui do frango, que traz uma outra característica pro prato. Eu adorei a sugestão do Thiago, vou fazer lá em casa, o pessoal lá de casa já me mandou mensagem falando que é pra fazer. Não vou fazer, eu acho que a galera vai gostar. Faz aí na sua casa também e me conta depois o que você achou, tá certo? Eu vou continuar comendo aqui. Ainda tem muito Bora Rangar ao longo da semana, você continua assistindo, o Manhã Diversa também ainda não acabou. Eu vou voltar lá no estúdio com Roberta, Hello e Mariana Zacaron. Meninas, vai daí que eu vou daqui, tá comendo aqui. Ô Arthur, eu faço ideia da quantidade de solicitação que você deve receber da família em casa para fazer as receitas. Não deve ser fácil, não. Eu queria dizer também que hoje eu reparei que você tá com o avental combinando com o prato, né? Que tá na mesma paleta de cores. Aí foi de propósito ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Tô combinando, né? O vermelhinho do tomatinho com o verdinho do limãozinho. Aí tá tudo na paleta. Gostei. Tá chique, né? E eu acho que essa receita tem muito cara de refeição em família, realmente, né, aquela hora do lanchinho, do almoço, do lanche ou da janta, como você falou. Excelente receita, excelente opção, diferente, uma forma de transformar um prato que é simples de se fazer e que a gente já sabe que o pessoal gosta
Então, arrasou na receita como sempre, hein, Arthur? Vou dar uma dica pro pessoal que gosta, às vezes, para fazer para um piquenique ou para mandar para a criançada na escola. Antes de partir, espere ele esfriar, pode até levar na geladeira, porque aí ele dá uma firmada, você consegue cortar uma fatia mais uniforme, aí embrulha no papel alumínio e leva para onde for levar. Pode comer gelado, tá? Porque é um prato que é gostoso de comer frio também, mas aí é só dar uma esquentada no micro-ondas também, tá pronto para comer. Excelente opção. Fica também a dica pro pessoal aqui da TV, né? Que tá pensando aí, tá precisando de umas ideias pra marmitinha do almoço aqui da TV, do trabalho, né? Então fica a dica pra todo mundo. Amei, Arthur. Achei fofíssimos os tomatinhos decorando. Vou usar também essa dica. E amanhã você volta com mais Bora Rangar. Então a gente te espera aí. Até amanhã. Até. E você não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos conversar com o jogador de futebol juiz-forano Guilherme Smith, que jogava na Ucrânia e conseguiu voltar pro Brasil. Então não sai daí que a gente volta já já. Voltamos com o Manhã Diversa, agora são 11 horas e 33 minutos e aqui no estúdio a gente recebe o Guilherme Smith, jogador de futebol juiz-forano, que jogava pelo time... Não sei como fala, Guilherme, já vou pedir a sua ajuda para pronunciar essas palavras, né? Então que você está aqui hoje para contar um pouco mais sobre como que foi viver, né, todos esses meses na Ucrânia e também essa mudança aqui para o Brasil, que deve ter pegado de surpresa, né? Então seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar do Manhã Diversa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui no programa Manhã Diversa, né? É um prazer enorme mesmo estar aqui. Foi um dia muito difícil que eu passei lá, né? Que eu não desejo para ninguém, mas estou muito feliz de estar aqui de volta, nesse clima agradável, de estar com a minha família, estar com meus amigos de volta, e é um momento muito especial. Isso aí, então vamos conversar, né? Você, com apenas 18 anos, enfrentou sozinho a invasão da Rússia à Ucrânia. Como que foram esses dias, né? O que você vivenciou lá? Foram dias de pesadelo mesmo, né? Vivenciei muitas coisas ruins, vi acontecendo coisas horríveis que tem pessoas que não aguentariam ver, né? Passando carros do exército muito grandes, assim, que eu nunca tinha visto. Pessoas enlouquecendo mesmo, uma batendo na outra. Mas eu saindo de Zaporizhzhia, que é a cidade onde eu morava, consegui pegar um trem para Lviv, mas na verdade eles não falavam para onde era o destino, porque podia parar a qualquer momento o trem, por causa da guerra, né? Tinha muitas cidades que já estavam havendo a invasão e a gente estava querendo ir para Lviv, que era a cidade mais perto da travessia para a Polônia. E chegando em Lviv, depois de 14 horas de viagem dentro de um trem, conseguimos uma carona para um pouco próximo da fronteira, né? Que a gente não sabia quantos quilômetros era até a fronteira. Aí tivemos que descer do carro, porque estava uma fila muito grande de carro, né? E tivemos que caminhar. Começamos a caminhada, começou 10 km, a gente via casa no fundo assim da rua, achava que já tinha chegado, mas andamos mais 10, até que andamos 60 km. E chegando próximo a 4 km da travessia para a Polônia, encontramos policiais da Ucrânia, muito agressivos, agredindo muitas pessoas lá, e a gente não entendendo muito. Achamos que ia conseguir passar, tinha uma multidão de pessoas mesmo, uma confusão total. E do nada eu vejo uma mão batendo no meu peito muito forte, e eu entrei em pânico, né? Porque eu sou um cara muito tranquilo, não sou nunca tive uma confusão na minha vida, e eu fiquei muito assustado, né? Fiquei paralisado naquele momento, mas
eu consegui sair daquele lugar ali naquele momento e a gente entrou em desespero, porque a gente não conseguiu passar e não iríamos voltar, né? 60 km. E conseguimos uma carona depois no amanhecer, depois de passar uma noite muito fria, uma noite que eu nem quero lembrar, né? Foi a pior noite da minha vida mesmo, que eu não desejo para ninguém. Dá até vontade de emocionar, porque foi muito difícil esses dias para mim, muito doloroso mesmo. E só quero agradecer a Deus por ter voltado com essa carona de ônibus para Lviv. E depois de mais 2 dias passando em Lviv, conseguimos reservar um hotel do nosso bolso mesmo, né? Que falaram que teria ajuda da embaixada, das pessoas, mas ninguém nos ajudou, nada. E depois de 2 dias conseguimos novamente tentar pegar uma van, que a gente não tinha mais esperança de nada, mais esperança de sair do país, né? Porque ninguém nos ajudava, ninguém dava notícia de nada. E conseguimos pegar uma van de voluntários da Ucrânia e conseguir passar para a Polônia. Guilherme, escutando o seu relato, eu não consigo assim nem imaginar passar por isso. Realmente deve ser experiências que transformam, que são um marco mesmo na vida. Então, assim, que bom que você está aqui hoje, né, no Brasil, que você está aqui conversando com a gente hoje. Eu espero que daqui para frente você viva experiências boas, né, seja profissionalmente, seja pessoalmente, que você consiga também ter um apoio aí, talvez psicológico, porque realmente vivenciar, né, essas experiências que você contou aqui por alto pra gente, deve ser realmente traumatizante. Então, assim, a gente, antes de, né, continuar a nossa entrevista, a gente deseja aí que seus próximos anos, que os próximos passos aí sejam muito mais alegres e que você consiga continuar colhendo sucesso, né, na profissão que você escolheu. E voltando para o nosso bate-papo agora, no início, mesmo em meio ao conflito, deu para perceber que vocês tinham aí uma falha de comunicação, né, de informações mesmo. Então, vocês não foram informados de nenhuma alteração e seguiram normalmente a rotina de treinos, né, nesse início do conflito. Nesse ponto, nesse início, você chegou a pensar na grandeza que talvez seria isso, em que se transformaria esse conflito? Chegou a pensar em largar tudo, voltar para o Brasil? Como que foi para você? Na verdade, estava tudo normal no país. Todo mundo andando normalmente nas ruas, não acontecendo nada. E de repente, eu amanheci umas 5 horas da manhã, por volta desse horário. Eu acordo com muitas ligações, acordei até meio chateado assim, com as pessoas me ligando, porque eu teria treino logo cedo, 3 horas depois eu teria treino. E eu falei, por que as pessoas estão me ligando? Aí depois eu fui olhar, aí as pessoas falaram que tinha iniciado uma guerra. Só que estava tudo normal lá. Aí do nada, tudo virou um transtorno. Mas parou os treinos, parou tudo, as pessoas começaram a movimentar nas cidades, começaram a esvaziar todos os mercados. E virou um caos. A gente tava eu, Juninho, Christian, Vitória e Benjamin. Fomos para casa do Juninho, né, para ficar bem unido, né? Porque eu acredito que 5 cabeças pensam muito mais que uma, né? E a gente pensando em conjunto ali, ficamos juntos, parou os treinos, né? E eu, todo momento, só queria voltar pro Brasil, largar tudo ali, voltar pro Brasil, porque eu sabia que eu tenho família aqui no Brasil, né? E muitas pessoas que se preocupam comigo, meus empresários, muitas pessoas aqui, todas preocupadas comigo. E minha mãe falando, vem embora, mas eu não tinha como fazer nada. Não podia entrar avião mais, porque o risco do avião ser derrubado era muito grande, né? E ali a gente querendo voltar para o Brasil no desespero, só que a gente não conseguia, né? E o seu clube, inclusive, né, ele é meio que um símbolo da tensão entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que a Zorya fica em Luhansk, que é uma das regiões separatistas que tiveram a independência reconhecida pelo governo russo, e por isso, desde o conflito em 2014, que resultou na anexação da Crimeia, que é outra região ucraniana, à Rússia, os treinos e os jogos acontecem na cidade de Zaporizhia. Você se sentiu abandonado pelo próprio clube? Abandonado eu acredito que não, né? Mas quando o clube me comunicou que queria me contratar, né? Eu sabia, eles falaram que, apesar de qualquer coisa, iria dar total apoio. E eles
quando começou a guerra, comunicaram, né, falaram para ficar dentro de casa, estavam avisando nos grupos, falando para ir para os bunkers. A gente não sabia como funcionava os bunkers, né? E eles estavam comunicando nessa parte, só que depois eles têm família também, todos lá se preocupavam com a guerra, né? E o clube era de Lugansk, que já foi tomado pela Rússia e teve que mudar para Zaporizhia, que era um lugar um pouco mais distante, né? 400 quilômetros de Lugansk. Mas abandonado não me senti, não. E no seu relato deu para perceber que, né, você já fala um pouco sobre a embaixada, a carência que você sentiu mesmo, né, de talvez um apoio, uma informação. Como que foi em relação aqui ao Brasil? Você chegou a receber alguma ajuda de algo vindo aqui do Brasil ou isso não teve? Não tivemos nenhuma ajuda da embaixada, ficamos muito tristes quando a embaixada disse que não poderia fazer mais nada por nós. Muito triste, a gente entrou em desespero, porque só eles poderiam nos ajudar. Só eles estavam lá por dentro daquilo tudo. Quem estava por fora, aqui no Brasil ou em outros países de lá da Europa, não poderiam fazer nada, porque não poderia entrar avião, não podia entrar carro, não podia entrar nada no país, porque o país estava passando por uma guerra e era risco de vida para todo mundo, né? E eles não conseguiam nos ajudar, não faziam nada, nem trem, não organizavam uma van para levar todos os jogadores ou todos os brasileiros que estavam no país, e não deu nenhum apoio, começaram a parar de nos responder, e se não fosse a nossa família e nossos empresários dando apoio, as pessoas, todos os brasileiros, né, que entraram ali na torcida por nós, estavam ali em conjunto, e eu quero agradecer a minha família, meus amigos, meus empresários e a todos os brasileiros mesmo. E nesse perrengue de tentar sair do país, né, vocês fizeram um vídeo pedindo para ele chegar nas autoridades brasileiras na Embaixada da Ucrânia, né? Como é que foi essa ideia? Como que surgiu essa ideia? Qual que foi o resultado que esse vídeo teve? Nós estávamos na casa do Juninho, né? E os jogadores do Shakhtar fizeram esse vídeo e vimos, né? E que a gente acharia que poderia chegar em muitas pessoas, e chegou no presidente. E acharíamos que eles poderiam fazer algo por nós, e poderiam, né, fazer. E não conseguiram fazer, mas esse vídeo repercutiu muito, muitas pessoas viram, né? 500 mil de pessoas tiveram visualização. Mas fiquei muito triste da embaixada e da presidência não poder fazer nada por nós, em meio à situação que a gente estava vivendo, que a qualquer momento poderíamos morrer, né? E deve ser realmente desesperador, porque a embaixada, né, é o órgão aí responsável para conseguir dar esse apoio, inclusive nesse momento, que é um momento super tenso, super caótico, vidas sendo colocadas em risco, né? Então, assim, deve ter sido realmente desesperador. E esse vídeo realmente repercutiu muito. Enquanto o Guilherme estava conversando aqui, a gente passou um pouco, né, as imagens do vídeo. Guilherme, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais perguntas para realmente tentar entender, né, a grandiosidade que é viver, passar por esse momento tão triste, por essa experiência tão triste. E agora você está aqui de volta, né? Então a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Manhã Diversa de volta, agora 11 horas e 47 minutos e hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Então vamos direto para a nossa redação conversar com Gabriel Luterbach, que já está por dentro de tudo o que acontece nessa quarta-feira. Gabriel, bom dia para você. O que você traz de destaque para a gente hoje? Bom dia, Mariana. Bom dia, Roberta. Bom dia ao Guilherme. A gente vai continuar falando atualizando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Pelo segundo dia consecutivo, os corredores humanitários foram abertos para civis deixarem as 5 cidades da Ucrânia. Ao todo, segundo a ONU, mais de 2 milhões de pessoas já deixaram o país. Nesse jogo de xadrez aí do conflito, os Estados Unidos proibiram a importação do petróleo russo e, por outro lado, a Rússia restringiu o comércio de matérias-primas e também ameaçou cortar o gás da Europa.
Então, com isso, a gente já sente alguns reflexos no Brasil. O barril da gasolina pode chegar a $130 e aumentar ainda mais o preço da gasolina, do combustível aqui no Brasil, que, vamos combinar, já não está muito barato. A gente também já começa a sentir o aumento do preço no trigo, então a gente vai sentir também no pão. Esses são alguns dos reflexos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia aqui no Brasil, Mariana e Roberta. E, Gabriel, hoje à noite tem Diversa em Rede, então quais são os destaques que vão ser falados aí mais tarde pra gente? Na Semana da Mulher, a gente vai falar sobre projetos de leis que foram aprovados no Congresso e que beneficiam várias mulheres, principalmente as que sofrem violência doméstica. Então a gente vai debater, vai ampliar isso no jornal. A gente também vai falar sobre o jogo no México entre o Querétaro e o Atlas. Algumas medidas já foram impostas, como, por exemplo, o Querétaro foi proibido de atuar com torcida por 1 ano, seja dentro ou fora de casa. Também foi banido, a diretoria foi banida por 5 anos. Não pode se envolver em qualquer atividade relacionada ao futebol. E uma multa, vamos dizer assim, carinhosa, né, de $71 mil. Poderia ainda ser maior, né? Mas então também algumas das consequências do conflito, a gente pode falar assim, né, um conflito entre os torcedores do Querétaro e o Atlas no México. Então a gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre o jogo da América Mineiro, que foi ontem pela pré-Libertadores. O jogo ficou em 0-0. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo no jornal. Esses são alguns dos destaques do Diversa em Rede, que vai ao ar entre 6 horas e 7 horas aqui na TV Diversa. Gabriel, muito obrigada pelas informações. A gente te espera de novo aqui amanhã com notícias do mundo do esporte, né? Então o pessoal de casa pode ficar ligado aguardando isso. Então até amanhã. E aqui no estúdio a gente continua então nosso bate-papo com o jogador juiz-forano Guilherme Smith, que jogava no time de Zória, na Ucrânia, e que conseguiu fugir da invasão russa ao país. O Guilherme já está em solo juiz-forano a salvo e está aqui com a gente no Manhã Diversa, contando um pouco sobre essa experiência, né? Que a gente nunca imagina viver, né, Guilherme? Com certeza, né, a gente aqui que tá, como a Roberta disse, né, pra gente parece ser algo tão distante e de repente se ver numa situação dessas deve ser realmente algo que nunca passa pela nossa cabeça viver, né? E tem gente, né, que acredita em destino, mas sei quem prefere também acreditar em sorte, né? Certas coisas talvez não aconteçam por acaso. Tem como você contar pra gente, né, que você acabou continuando no time profissional, deixando o Sub-20, e a equipe do Sub-20 acabou enfrentando alguns problemas. Então, de certa forma, você acabou escapando um pouco aí de uma situação complicada. Como que foi isso? Eu tava treinando, né, me preparando para o jogo. A gente ia voltar ao campeonato e retomar, né? Há 2 dias depois da invasão, né? E a base foi jogar um jogo bem distante, foram de ônibus, às 16 horas, né? E graças a Deus eu já estava ali no profissional e não tive que passar por isso, né? Se eu estivesse lá, eu ia me complicar, não ia conseguir voltar tão cedo para cá, né? Porque eles tiveram que ficar naquela outra cidade, por lá, né, sem as roupas, sem nada, né, só com o material do clube. Mas, como você disse já nos seus relatos, né, após várias tentativas frustradas de deixar o país, né, o leste europeu, você conseguiu cruzar de carro a fronteira e conseguiu, então, entrar na Polônia. Como que foi o sentimento quando você conseguiu, né, cruzar essa fronteira? Foi uma sensação de muita felicidade, né, de alívio, né, porque eu não conseguia dormir, e quando eu conseguia dormir por 1 horinha, eu já acordava assustado, acordava pensando, pedindo a Deus para não morrer, né? Eu queria ver minha mãe, queria ver minha família, né? Eu que sou um cara muito família, 1 mês, né? Eu estava esperando os meus pais chegarem lá, né? Que eu ia levar eles para lá, e aconteceu isso tudo, eu mandei eles ficarem, né? Se eles estivessem lá, ia ser muito pior, né? Porque eles já têm uma idade mais avançada. E quando eu cheguei na Polônia, foi uma sensação maravilhosa, né? De estar vivo ali, né? De estar fora daquela guerra. Uma coisa horrível, né? Mas eu fico muito triste pelo povo ucraniano, né? As pessoas só querem andar em paz nas ruas e eles não conseguem, né? Bem antes disso, eu sentia que eles não conseguiam andar tranquilamente nas ruas,
Eles só querem ser felizes. Eles falam isso, mas a gente pede paz lá, né? Que fique tudo bem, que cesse isso tudo logo, né? E você conseguiu sair do país com a ajuda de uma rede de brasileiros voluntários que moravam ali nas proximidades, né? Como que foi isso? Como que eles ajudaram? Como que foi essa ajuda deles? Eles nos receberam ali na entrada da Polônia e nos receberam na casa deles, né? Foi uma polonesa e o marido dela é brasileiro. Nos receberam muito bem na casa deles e só agradecer a eles também por terem recebido bem na casa deles, né? A gente tava só com a roupa do corpo há uns 6 dias já. Já não aguentava mais, né? Andar de tênis, meus pés todos machucados. E foi bem difícil, né? E eles conseguiram nos dar esse auxílio. Só agradecer a Deus por ter pessoas maravilhosas como essas pessoas. E Guilherme, como que foi, né? Tenta falar um pouco pra gente qual que foi o sentimento, qual que foi a sensação quando você chegou ao Brasil e conseguiu reencontrar seus pais. Como que foi isso? Nossa, eu estava muito ansioso no avião já para ver meu pai e minha mãe. Eles não conseguiam dormir há uma semana já, né? Foi bem difícil. Eu procurava não dar muitas informações para minha mãe e para meu pai do que estava acontecendo. Foi uma festa muito linda no aeroporto. Um carinho de muitas pessoas que eu nem imaginava. Estava bem cheio lá, né? E minha mãe ajoelhada, meu pai assim agradecendo a Deus por eu estar vivo lá, né? Eles que estavam aqui a todo momento torcendo para dar tudo certo, ali preocupado, chorando o tempo todo, mas não deixando eu transmitir aquilo em mim, né? E eu acredito que eles foram guerreiros também, né? Para aguentar isso tudo com um filho de apenas 18 anos, né? Está morando assim sozinho e onde estava tendo uma guerra, né? Os dois lados aí tentando mostrar, tirar não sei de onde, né, uma fortaleza, porque realmente você estava passando por situações super difíceis e eles também aqui, né, devia estar com o coração na mão, então realmente tentar talvez ajudar essa sensação que o outro está passando, né? E enquanto você estava falando, a gente viu aí então uma imagem, né, no aeroporto. Eu cheguei até a arrepiar quando eu vi, porque deve ter sido realmente muito forte esse encontro, tanto para você quanto para eles, com certeza. Com certeza. E agora, passado um pouco o susto, como que você tá? Conta pra gente como tá agora. Como que tá o coração, como que tá a cabeça, como é que tá? Tô muito feliz, né? Ainda tô um pouco mal mentalmente, né? Quando eu penso de tudo que eu passei lá, né? Dos momentos que eu poderia estar morto, né? Mas eu tô muito feliz de estar com pessoas maravilhosas que torceram por mim. Minha família, meu avô e minha avó que também sofreram bastante, que tem uma idade bem avançada, né? Mas só de estar aqui no Brasil, nesse clima agradável, não estar no frio, né? Aquele frio com neve, que é bem doído, né? Mas só agradecer mesmo por estar aqui. Solo brasileiro é muito bom, né? E estou muito feliz. Guilherme, para a gente ir caminhando para o nosso fim, né, do bate-papo, você consegue fazer aí planos, projeções para o futuro? Você pensa em jogar, né, fora do Brasil ou então buscar um time aqui do Brasil? Como que tá aí os seus planos profissionais? No momento ainda estou botando a cabeça no lugar, eu não estou pensando nisso. Meus empresários que já estão organizando isso tudo, mas eu já estou com um pouco de saudade de fazer o que eu amo, né? Da que eu me dediquei a minha vida toda, né, para aquilo, né? Para ser jogador de futebol tem que abrir mão de muitas coisas, não pode fazer o que pessoas jovens da minha idade fazem, né? E quando eu decidi ser jogador de futebol, eu sabia que eu iria passar por isso tudo. E hoje eu acredito que Deus está preparando coisas maiores para minha vida, né? Eu acredito muito, tenho muita fé em Deus. E também meus empresários já estão organizando isso tudo para nas próximas semanas eu já estar com algum clube e estar fazendo o que eu amo, né?
Guilherme, muito obrigada pela sua participação, que a gente está torcendo por você, torcendo aí para ver quais serão os próximos passos, o que o futuro te aguarda. E com certeza tem um futuro brilhante pela frente aí na sua carreira. E a gente espera realmente, né, que, com certeza, é como a Roberta disse, né, são momentos, né, que você relatou pra gente, são momentos que com certeza vão ficar marcados para sempre, não tem jeito, mas a gente torce realmente pelo melhor para você, pelos seus companheiros, né, pelo pessoal que voltou pro Brasil, pelos seus companheiros de time, né, que por algum motivo, né, ficaram lá, pelo povo ucraniano, né, também que está passando por essa situação tão complicada nesse momento. Então agora resta a gente realmente, né, orar para que esse conflito termine o quanto antes e torcer por todo mundo, torcer por você, pelo seu futuro, pelo seu sucesso. Então muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente e é isso aí, muita felicidade para você. Muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui. Acredito que vocês são uma grande apresentadora, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês também, que vocês continuem em oração pela Ucrânia, que é um povo que eu criei muito carinho, né? Tive 8 meses lá e as pessoas lá são pessoas do bem e que vocês continuem torcendo para as pessoas de lá e que a gente seja feliz, né? Continue também torcendo por mim, pela minha carreira, vocês continuem acompanhando, né? E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. E o Manhã Diversa está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa quarta-feira com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no site e nas redes sociais da Diversa. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos do Manhã Diversa que você mais gostou. Fique agora com o programa Meu Pedaço do Brasil e logo mais às 6 da noite tem o jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 da manhã. Até lá e tchau, tchau. Tenho certeza que ainda vai ser muita notícia aqui na TV Diversa. Com certeza. Muito obrigado. Valeu demais. Não sei, tem chamada? Tem? O Gabriel já tá descendo pra te... eles vão te auxiliar aí no... Do you have the call? Comida top dele. Bom demais. Nossa, todo dia é uma... Todo dia é alguma coisa pra gente. Hora do almoço, a gente já tá com uma vazia, né? Nossa, todo dia é uma beleza. Menina, você acredita que eu comi